Quero convidar agora, se tornou uma amiga, uma irmã, e eu a conheci lá em Bogotá. Pode vir, vamos aplaudir a pastora Maiara Pinheiro. Nós estávamos numa reunião de liderança de muitos países, e nesse dia era do Brasil. E a gente estava no prédio da Universidade da Vida. E o pastor Emerson pediu para que orássemos com uma pessoa, né? E eu e meu esposo estávamos assim, e a pastora Maiara Emerson, né? E o pastor Emerson estava atrás. E aí nós nos conhecemos. Eles são do Rio de Janeiro, tem igreja em Duque de Caxias e na Barra, né? E chama Oceanos, a igreja deles, né? Uma igreja linda que eu vi pelas redes sociais, né? Tive no Rio, mas não deu para chegar lá, né? Vamos conhecer. E assim nós começamos essa amizade, porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E nos reencontramos em Caldas Novas. Ela veio primeiro para o Goiás, né? E aí, na nossa praia, né? Goiânia, nossa praia é Caldas Novas, né? E aí, Deus nos moveu para que a convidássemos para estar conosco. Então, a pastora Maiara é um presente de Deus. Seja muito bem-vinda ao nosso Goiás, à nossa casa, Igreja Batista Betel. É sua casa. Que Deus te abençoe. Faça tudo que o Senhor mandar. Paz do Senhor, igreja. Amém? Você consegue dar a mão para essa irmã que está aí do seu lado? Nós vamos orar nessa manhã. Quantos estão felizes de estar aqui nessa manhã? Então dá um glória a Deus aí. Dá um aleluia. Diga que o Senhor é santo, que Ele é bom, que Ele é maravilhoso. Nós vamos orar. Feche os seus olhos, mas eu queria que você orasse mesmo. Não que você ouvisse a minha oração, mas que você orasse. Nós estamos em um ambiente espiritual. Nós estamos em um ambiente preparado por Deus para que cadeias fossem quebradas, para que mulheres saíssem daqui libertas, porque o Espírito do Senhor está aqui. E onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Onde o Espírito do Senhor está, ali cadeias são rompidas. Onde o Espírito do Senhor está, ali a cura, ali há libertação, ali há quebra de divórcio, ali há, Senhor, restauração. Pai, nós levantamos o Teu nome nessa manhã. Nós declaramos, Senhor, que não há outro nome aqui que deva ser adorado, mas o Teu nome, ao ser proclamado neste lugar, os céus de Planaltina são abertos. Os céus de Planaltina são abertos, Senhor, porque o Teu nome está sendo declarado nesse lugar. E nós nos levantamos como mulheres corajosas no Teu Espírito, a declarar a libertação nesse lugar, a declarar a cura neste lugar, a declarar, Senhor, a renovação daquelas que estão dormindo, mas o Senhor está chamando para que se ponham de pé. E nós declaramos, Senhor, como um exército que louva o Teu nome. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. O Senhor já começou uma boa obra aqui neste lugar, mas nós te pedimos, Deus, conclui, Senhor, a Tua obra, porque o Senhor é fiel para completar a obra que o Senhor começou. Então, Senhor, se entrou alguém aqui neste lugar triste, se entrou alguém aqui com síndrome do pânico, doente, com dor de cabeça, dor na coluna, amedrontada, afligida, nós declaramos que só o Senhor é Deus sobre o céu desse lugar. Nós declaramos, meu Pai, que toda opressão, toda força maligna, toda força contrária à Tua vontade, toda força contrária à Tua palavra, nós declaramos agora, meu Deus, nós declaramos o estabelecimento da Tua vontade aqui. Nós declaramos toda resistência indo embora agora. Nós declaramos toda dor indo embora agora. Nós declaramos, Senhor, Satanás perdendo força sobre a nossa
nossa família. Nós declaramos Satanás retrocedendo dos nossos caminhos, porque por um caminho ele entrou, mas por 7, como diz a tua palavra, ele fugirá. Nós nos declaramos, Senhor, nessa manhã, que nós resistimos ao perverso e ele vai fugir, Senhor, porque há poder no teu nome. Você pode repetir após mim: há poder no nome de Jesus. Nós vamos declarar 3 vezes: há poder no nome de Jesus. E por fim, calma, nós vamos declarar 3 vezes. Ainda vamos declarar 3 vezes. E na 3ª vez você vai dar um brado de vitória, porque nós estamos no congresso Mulheres de Fé. Não é isso? Mulheres de Fé. Então talvez você passou por essa porta aqui hoje falando assim: que fé que eu tenho? Eu vou lá ver se eu recebo alguma fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Nós estamos diante da palavra. Você acabou de ouvir a palavra e você vai continuar ouvindo a palavra. Então não há nada que você tenha entrado aqui por essas portas que seja impossível para o nosso Deus. Ele veio aqui hoje para resolver causa impossível. Ele veio aqui hoje para restaurar casamentos, para fazer filhos voltarem para casa. Ele está aqui nesta manhã para operar o impossível em nosso favor. Então nós vamos declarar 3 vezes que só o Senhor é Deus, que há poder no nome de Jesus. Amém? Você está pronta? Então nós vamos declarar a primeira vez. Você pode sentar no seu lugar aplaudindo ao nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Você pode se assentar aí, minha irmã. Que ambiente maravilhoso nós estamos aqui, desfrutando dessa glória e desse poder. A presença de Deus é palpável aqui neste lugar. Glória a Jesus. Estou muito feliz de estar aqui nesta manhã. Muito, muito, muito feliz de ouvir aqui o testemunho da pastora Lúcia, apóstola Lúcia, e de estar aqui com mulheres tão maravilhosas. De fato, o Senhor me apresentou, né? Há pessoas que a gente conhece, há pessoas que o Senhor nos apresenta. E a pastora de vocês, a pastora Cilda, foi uma mulher que o Senhor me apresentou. O Senhor me tirou do Rio de Janeiro, tirou ela daqui de Planaltina, Goiás, e nos apresentou lá em Bogotá. Que coisa chique, né? Coisa fina. Eu nunca tinha saído de Caxias, minha cidade, lá no Rio de Janeiro, e neste dia o Senhor nos apresentou e aqui estamos para a glória de Deus. Abra a sua Bíblia. Quantos trouxeram a sua espada? Pegue aí a sua Bíblia e abra. No Evangelho segundo escreveu Marcos, nós vamos ler o capítulo 5. A partir do verso 25. Enquanto você vai encontrando aí o texto na sua Bíblia, eu queria falar deste livro aqui que está à venda lá fora. Gente, isso daqui chama-se milagre. Quantos creem que Deus faz milagre? Deus faz milagre. Eu cheguei no estágio da vida que tem coisas que Deus fala comigo, parece piada. E eu falei assim: tá bom, Senhor. Eu sei que o Senhor vai fazer. Porque o Deus do impossível é aquele que pega os improváveis. Tem mulher improvável aqui. Ele pega a gente da pior espécie para realizar as maiores obras. E este livro é um livro que o Senhor me deu. E ele chegou exatamente na semana anterior a deste congresso. E aí falei com a pastora Cilda: pastora, se a senhora me permitir, eu vou levar para abençoar o seu povo. Então ele vai estar ali à venda quando você sair deste culto de glória, para que você possa adquirir. Sobre o que fala este livro? Este livro fala sobre uma mulher chamada por Deus. É uma mulher maravilha porque ela tem superpoderes da parte do Espírito Santo. Você não tem poder de petrificar ninguém, nem de desaparecer, porque às vezes a gente quer desaparecer, né? Quantas já não disseram na sua casa: o quê? Eu vou sumir, hein? Qualquer dia desse, principalmente mãe, né? Qualquer dia desse eu vou sumir e vocês não vão, aí vocês vão me valorizar. Isso é fala de mãe. Mas o Senhor não te deu o poder de sumir, graças a Deus,
mas Ele te deu o poder de usar o Espírito Santo, de ouvir a voz do Espírito Santo. Então, esses superpoderes nós podemos usar e eles estão disponíveis para nós na pessoa do Espírito Santo e também na palavra de Deus. Então, você que é uma mulher que busca saber o seu chamado, se descobrir no seu chamado, porque nem todo mundo foi chamado, gente, e graças a Deus, para ser pastora. É ou não é? Ou tem gente que vai ser pastora, mas vai ser pastora num campo específico. E talvez Deus te chamou para ser pastora, só que não dentro de uma igreja. Talvez você vai ser pastora dentro do seu trabalho. Talvez você vai ser uma mulher de oração que vai buscar pessoas de fora para trazer para dentro. Então, o Senhor, Ele tem um propósito específico para cada mulher vocacionada por Ele. Então, eu tenho certeza que, assim como o Senhor tem falado muito ao meu coração durante esses dias sobre chamado, este livro vai abençoar a sua vida e ele vai estar à venda ali fora, se você deseja. Ele é fininho, fácil leitura, então mesmo você que tem a preguiça da miséria de ler, o Senhor vai te ajudar. Amém? Você crê? Vai ser diferente ainda esse ano. É 2024 não acabou. Tem muita coisa ainda para Deus fazer. Tem muita coisa. E Deus ama, né? Aquele gol aos 45 do segundo tempo. Deus ama esse tipo de coisa, gente. Mas Ele está por fazer. Você achou aí o seu texto? Mateus capítulo 5. A pastora já me apresentou. Me chamo Maiara, vim do Rio de Janeiro e estou amando a terra de vocês. Inclusive, as coisas aqui são muito baratas, uma bênção. E lá, aqui o preço da alcatra é o preço do A100 lá, gente, me ajuda. Né? Vou arrumar um espaço na mala, levar a caixa de morango aqui, R$3,98, que isso? Eu tô voltando para casa chateado, que lá tá 10 conto um negócio desse. Tá difícil, tá achando que a vida é um morango? Definitivamente não é. Se ela é um morango cara é beça. Mas que bênção, essa terra abençoada. Muito feliz de estar aqui. Mas vamos para o texto, que eu estou aqui, ó. Com esta bênção, relógio é uma bênção. Marcos capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 25. Está escrito: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de muitos médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, porque entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? E responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Glória a Jesus por essa palavra. Irmãos, quando tomei notícia de que o nome deste congresso era Mulheres de Fé, eu tentei pensar em várias outras pessoas. Mas a história dessa mulher me cativa porque ela é uma mulher de fé. Esta é uma mulher que você com toda certeza já ouviu diversas outras palavras sobre esta mulher. Talvez você já fez muito devocional sobre essa mulher. Só que esta mulher, ela é um exemplo para nós, primeiramente porque ela é uma mulher. E em segunda instância, porque o quadro dessa mulher, quando nós falamos sobre fé, ninguém exerce fé em condições favoráveis. Se o assunto é fé, o negócio está feio. Porque se tivesse bonito, não precisava de fé. É ou não é? Então, se nós estamos falando sobre fé, é porque a situação normalmente não está das melhores. E esta mulher estava numa situação em que ela, há 12 anos, a Bíblia conta que ela vinha sofrendo de uma hemorragia. Então, você pensa numa mulher que está há 12 anos sangrando. Você já vê que essa mulher é esquisita, porque 12 anos sangrar sem morrer, já é um negócio meio... Essa mulher não é muito normal, não.
12 anos sangrando, irmã. 12 anos perdendo vida. 12 anos separada, porque aqui não era simplesmente estar enferma, estar sangrando. Ela era uma mulher que há 12 anos, ou seja, 12, governo. Ela há 12 anos estava debaixo de um governo de desprezo, de vergonha e de enfermidade. A Bíblia, você sabe que conta, na verdade esse é um recorte cultural que nós sabemos, a mulher neste período, quando ela estava no seu período, ela ficava à parte, ela ficava separada da sua família, e ela era nesse período considerada impura. Então esta é uma mulher que um belo dia saiu no seu período para ficar retirada e voltar. Só que essa mulher viu várias mulheres irem e voltarem todos os meses, e ela ficar lá. Era uma mulher que certamente, se tinha marido e filhos, não via seu marido e seus filhos há muito tempo. Certamente, se ela tinha um filho criança, esse filho já tinha crescido e ela não tinha visto seu filho crescer, porque ela estava 12 anos reclusa. Nós ficamos, irmãos, na pandemia, né? Se bem que as igrejas não teve muito pandemia, né? Que os irmãos, pelo menos lá no Rio, irmãos, foi um samba a gente chama que é o samba do crioulo doido. Por quê? Teve pandemia e não teve. Porque os crentes não aguentavam, se ver e não se abraçar, se ver e não se tocar. A gente botava máscara, tirava a máscara para falar. Né? Aí quando ia ver, tampava de novo. Mas ninguém entendia nada, a gente não ouvia por causa da máscara. Né? E aí a gente, para ouvir, tirava. Não sei qual era o raciocínio, mas sei que era assim. Né? Parece que tirar aqui aumentava o volume, e aí você conseguia entender o que ia passar a falar. Mas nós ficamos ali no período da pandemia, lá no Rio de Janeiro, nós ficamos alguns meses, digamos assim, em suposto lockdown que nós falamos, né? Se bem que não teve, mas teve gente que já ficou lelé desse período. Gente que um mês já estava tantando as ideias, estava legal. Esta mulher estava há 12 anos. Então eu enxergo, pelo que o texto me fala, ele diz, muito padecer a mão de vários médicos, tendo despedido de tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Ou seja, ela estava, além de doente, tinha sido enganada, porque ela já tinha passado pela mão de vários médicos e nenhum médico dava jeito. Então pensa, de consulta em consulta, cada médico falava uma coisa e ninguém resolvia o problema. Gastou todo o seu dinheiro, ou seja, ele estava doente, sozinha e pobre. E certamente, né, porque nós somos mulheres, nós somos seres bastante emocionais, né? Eu imagino que 12 anos sozinha, esta mulher também não estava muito bem psicologicamente. Eu posso afirmar que certamente essa mulher estava cabisbaixa, triste, com solidão. Talvez essa mulher, se não tinha depressão, irmãos, tinha todas as razões para ter. Este era o quadro dessa mulher. E o verso 27, depois de descrever o quadro dessa mulher, o verso 27 diz o seguinte: tendo ouvido a fama de Jesus, por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E por que essa mulher é para nós, no dia de hoje, uma mulher de fé? Porque ela estava num lugar em que Jesus não tinha passado. Ela estava num lugar que não era a rota de Jesus naquele dia. Mas alguém nesse lugar, que isso era uma reunião de mulher sangrenta, pensa nesse lugar, irmãos. É uma bênção, né? Nesse período a gente fica como? Nosso marido tem que ter 2 porções do Espírito Santo. Que uma porção, ele já fica ali, né? Na paz de Cristo. Mas esse era um lugar que só tinha mulheres que estavam vivendo a mesma situação dessa mulher. Só que a Bíblia diz no verso 27 que ela, tendo ouvido a fama de Jesus, no lugar em que ela estava, ela ouviu falar de um nome. E esse nome era o nome de Jesus. Aí eu te pergunto, alguém aqui já foi enganada? Já contaram uma história para você triste, depois tu viu que a pessoa era cheia de mentira? Alguém? Quando a gente é crente, então, por que as pessoas gostam de fazer a gente de, né? Parece que a gente tem um imã. Não é assim não? Você não se sente? Todo mundo aqui acredita que alguém já tenha mentido para você, te enganado. Como que normalmente nós nos comportamos depois disso?
A tendência de quem é enganado é não confiar de novo. Não é assim? Principalmente em igreja. Alguém já mentiu para você sendo crente? Que isso, gente? Na igreja tem disso? Tem disso, né? Tem disso. Que eu costumo dizer que a gente entra para a igreja, a gente passa pelo processo de descapitalização. Então a gente entra cheio de demônio e aqui Jesus vai realizando a obra. E às vezes a gente se depara com alguém que ainda está no meio do processo. Que alguns já foram, mas outros ainda estão lá. Tem a graça, amém? Vai que Deus te usa para tirar o restante que tem ali. É um processo. Por quê, irmãos? Porque dentro da igreja também tem gente, né? Amém. A gente não está acreditando aqui num conto de fada, mas o Senhor nos usa para mudar realidades. Esta mulher, ela numa realidade totalmente adversa, ouviu falar da fama de Jesus. Só que ela tinha 12 anos sendo enganada. Há 12 anos ela ainda consultas. Há 12 anos ela gastando. E ninguém resolvia Até que um belo dia ela ouviu falar de Jesus. O que, logicamente, ela deveria pensar? Mais um. Mais um. Já tô sem nada. Até agora só fui enganada. Mais um que vai levar meu dinheiro. Mais um que vai chegar cheio de história e não vai fazer nada. E o Senhor está dizendo para mulheres aqui nesta manhã que Ele não é mais um dos que vai te enganar. Porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu não sei qual foi a sua experiência até chegar aqui, neste lugar e neste dia em que nós estamos. Mas às vezes recebemos pessoas muito feridas e elas confundem e se decepcionam, irmãos. Acham que estão se decepcionando com Jesus. Só que Jesus não é o homem. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Tudo aquilo que Jesus fala, Ele cumpre. Ele é fiel. Essa mulher vai dar crédito. Ela ouviu falar da fama de Jesus. E tendo todas as razões para não crer, ela foi doida. E ela disse, eu vou crer. Porque toda pessoa que tem fé é também uma pessoa meio descompensada. E doida. Pode reparar. Pensa no maior exemplo de fé, ou de mulher de fé, de homem de fé que você conhece. Em algum momento da vida, essa pessoa, isso? Ele vai fazer isso? Não, Deus falou isso com você? Quem aqui nunca? Você não tem amigo assim, não? Então você não tem amigo de fé. A pessoa chega com uma coisa do nada. Não, porque nós vamos comprar isso aqui. A pessoa devendo. E aí a gente ri, falando, pô, você está de brincadeira. Não, Deus falou comigo. E aí, quer provar se a fé é firmada em Jesus ou não? O tempo vai passar. E se a fé é firmada em Jesus, vai se cumprir. Essa é uma mulher que decidiu ouvir. Falou, você quer saber? Ela botou na balança. Porque tem momentos da vida que a gente tem que botar na balança. E pensar, eu já estou aqui. Até agora nada aconteceu. Estão falando que o cara cospe no chão, faz uma lama, esfrega na cara dos outros, resolve. Porque ele chama a gente para fora da cova, remove a pedra e o defunto sai. O que são 12 anos? O que é essa enfermidade aqui? O que é essa minha tristeza? Ela se levantou, irmãos. E tem outra. Ela não decidiu crer porque Jesus liberou a palavra, não. Porque há momentos que você vai ter que crer com você mesmo liberando a palavra. Porque não vai ter ninguém para liberar a palavra nenhuma. Que bênção que você tem uma pastora, um pastor que libera a palavra. Mas às vezes, irmão, não vai ter pastor, não vai ter pastor, não vai ter líder, não vai ter ninguém. Vai ter você, a sua dor, os seus pepinos para resolver. E aí? Porque final de semana é uma bênção. A gente fica encharcado de fé. Na segunda-feira a conta chega. E não atrasa. Na segunda-feira o teu marido vai estar igual. Que a nossa vida não é romântica. Às vezes a nossa vida é um filme de ação, de guerra. Você está ali só tentando não morrer. Pastor, eu não quero ter muita fé não, só quero não morrer, só quero sobreviver. É ou não é, irmãs? É. Só que essa mulher aqui, ela foi meio descompensada, porque ela no meio de um âmbito de sofrimento e dor,
ela decidiu ouvir a palavra, ouvir o nome de Jesus e crer. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu quero perguntar para você o que é que você tem ouvido. Quem é que você tem escutado? Para quem que você tem emprestado seus ouvidos? Porque tem gente que às vezes, irmã, está caminhando na célula, está caminhando na igreja e só tem palavra de derrota. E é uma competição de desgraça. Já parou para sentar perto de uma pessoa que você fala assim, nossa, mas eu estou enfrentando uma situação que eu estou com a conta assim assado. Aí a outra fala, não, mas você não sabe da minha. A sua é de quanto? Ela quer competir com você. Porque se você tem uma dor nas costas, ela tem uma enxaqueca. Se você tem um filho problemático, ela tem 3 filhos problemáticos. E o Senhor está dizendo para nós nessa manhã que não importa a situação, Ele não quer que a gente esteja comparando nossos problemas, dizendo, olha Senhor, o meu é maior. Ele quer saber quem é que está disponível para se posicionar em fé. Irmãs, sem palavra de ânimo. Porque aqui essa mulher ela não teve uma palavra de ânimo. O que ela teve? Um parafuso a menos. Que às vezes para crer, a gente vai ter que abrir mão do parafuso que a gente tem demais na cabeça. Que a gente tenta colocar Jesus na nossa caixinha, sabe o que Jesus faz com a gente? Explode ela. Mas não vai colocar Jesus na caixinha mesmo. Mas não vai colocar Jesus no molde mesmo. Mas não vai acontecer como a gente imagina mesmo. Parece que Jesus faz de propósito. Essa mulher ouviu falar do nome de Jesus. A Bíblia diz que o verso 28 diz, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Quem dizia isso? Ela. Para quem? Não tem profeta, não tem apóstolo, não tem ninguém. Quem determinou? Ela. Sobre quem? Sobre a vida dela mesma. E o Senhor está querendo ensinar as mulheres hoje, nesta manhã, a profetizar sobre a sua vida. Eu sou uma bênção. Eu tenho um ventre frutífero. Onde eu parar, a gente vai ser salvo. Onde eu chegar, a guerra vai ser cessada. Quando eu pisar na minha casa, a guerra vai acabar. Quem vai dizer? Você. No nome de quem? De Jesus. E vai acontecer. Só que o que acontece, irmãs? O Senhor deseja nos tirar de um quadro de coitadismo. O Senhor quer que você tenha misericórdia da sua irmã. Olha para sua irmã, olha para ela. Coisa linda, né? Fez a escova hoje, botou a maquiagem, botou um perfume. A irmã, a varoa, tá bonita, não tá? Tá bonita. Você vai ter misericórdia dela. Fala, eu tenho misericórdia de você. Aí você vai dizer agora o seguinte, mas comigo eu tenho a disciplina. Ó glória! Aleluia! De você, o Senhor não precisa que você tenha misericórdia, porque Ele já tem. A palavra do Senhor para nós nessa manhã é disciplina, porque essa mulher entendeu, eu já estou aqui mesmo. São 12 anos de espera. Eu ouvi falar de um homem chamado Jesus. Não me deve nada, nunca nem vi. Mas no meu coração existe fé, eu vou lá. E quer saber de uma coisa? Se eu tocar nele, vou ser curada. Ela determinou. Essa mulher, ela estabeleceu nada mais, nada menos do que uma nova forma do milagre acontecer. Porque até então, as pessoas já tinham visto o milagre acontecer por Jesus tocar. Então qual era a fórmula? Jesus tocava, Jesus liberava, Jesus declarava. Só que essa mulher não sabe nem o que Jesus está falando naquele momento. Ela já disse, eu vou tocar e eu vou ser. Parece loucura ou não parece? Parece. Só que, irmãos, a loucura, Deus ouve os doidos com fé. Se a sua maluquice está embasada em fé, cuidado. Deus pode ouvir a tua oração. Tem gente aqui que está com coisa na cabeça, ideias que foi Deus que colocou. Deus que colocou. Você acha que o diabo dá ideia para alguém? Você acha que o diabo dá ideia para construir empresa, para montar negócio,
para escrever coisa, para abençoar pessoas. Não, irmã, quem faz isso é Deus. E aí você está com isso no seu coração, na sua mente, está pensando assim, eu acho que eu estou pensando demais, eu acho que eu estou ficando doido. Tá não! Deus está falando para mulheres aqui, tira esse projeto do papel, começa a procurar patrocinador, começa a acreditar que Deus é o teu provedor, que vai dar certo. Aplauda o Senhor mesmo. Oh, glória! Oh, glória! Ela disse, se eu apenas tocar, ficarei curada. Só tem um porém, que essa mulher não pode sair de onde ela está. E sair de onde ela está significa correr risco. Porque todo ato de fé envolverá riscos. Você quer segurança, fica sentada. Ou você age em segurança ou você age em fé. Não, porque eu estou esperando o Senhor me dar uma resposta. Deus já te deu 10 respostas, está parada. É um tal de uma confirmação. Quem é que gosta de uma confirmação? A gente gosta de uma confirmação. Menina, olha. E o Senhor está cansado de confirmar já. E você diz assim, não, porque se o Senhor falar comigo XYZ, Deus fala, vou falar XYZ, pode deixar. Não, porque se o Senhor me mandar uma profetisa, se eu abrir o texto bíblico e for X, e você já fez todo tipo de sincretismo. Lá no Rio a gente chama macumba gospel. E o Senhor já está assim, pelo amor de mim. Tu já tem resposta, o problema é que a gente não tem ousadia. E o Senhor está levantando mulheres nessa manhã e dizendo, recebe ousadia para colocar sua fé em prática. Mulher de Deus vai ter medo aonde, irmã? A gente sangra todo mês e está viva, a gente tem medo de quê? A gente vai trabalhar com dor de cabeça, com dor nas costas. A gente faz comida para a criança, dando mamar para um e ensinando dever para o outro. Você vai ter medo de quê? O Senhor te capacitou. Creia. Ela diz, se eu apenas lhe tocar, ficarei curada. Ela sabe que sair do lugar em que ela está, envolve talvez ela sequer chegar. Porque na situação em que ela estava, sair daquela geografia, envolvia ela infringir a lei. Ela tinha que estar naquele lugar. Mas sair era um risco. Qual era o risco? Eu posso morrer, posso ser apedrejada. Só que ela parou e pensou, o que eu tenho? Eu tenho 12 anos de doença. Eu tenho 12 anos de enfermidade, eu tenho 12 anos de tristeza. Ela decidiu romper com aquilo que já era uma realidade. E correr risco. Porque correr risco com Jesus, irmão. Correr risco, a gente corre risco quando a gente está na nossa confiança. Agora, quando nós estamos debaixo de uma palavra, coisa boa é correr risco, porque é você guerrear a guerra sabendo que no final ele já venceu por você. Ela foi ousada. Só que o coração dessa mulher, ela era alguém que não conhecia a Jesus. Essa mulher era admirável porque eu e você hoje sabemos do Deus que nós estamos falando. Agora, essa mulher não. Ela não tem muita noção de quem é Jesus. Mas a fé é algo tão poderoso. E a fé firmada em Jesus mais ainda, porque há pessoas que acreditam que ter fé é ter pensamento positivo. Lei da atração, não estou falando disso não. Eu estou falando na fé depositada em um nome que está acima de todo outro nome. Eu estou falando de uma fé depositada no Deus que tudo pode. Ela depositou, mesmo sem muito conhecimento, ela depositou a fé no nome. E ela saiu, irmãos. Eu penso, né? Nós somos todas mulheres aqui. Nesse tempo aqui não tinha always. Não tinha sempre livre. Não tinha esse negócio. Como é que é outro? Íntimos. Não tinha. O que tinha? Tinha um monte de remendo pano, né? O tal do trapo de imundície, que era esse pano no qual a mulher era envolta nesse período. Ela saiu com o seu trapo de imundície e foi onde disseram que Jesus estava. Você pensa que essa mulher não foi olhada, examinada, analisada?
Que ela não é transparente, né? Alguém viu. E a Bíblia conta que essa mulher chegou. E a Bíblia diz, olha o que está escrito, verso 29. Verso 27, perdão. Tendo ouvido falar da fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Só que aí tem uma segunda parte. Deu tudo certo no plano. O plano era doido, mas deu certo. Porque ela chegou lá, tocou. A Bíblia diz que quando ela tocou, ela sentiu imediatamente. Pensa na alegria. Só que ali estava lotado de gente. Então, se eu fosse ela, e certamente você também, eu pensaria assim, vou chegar lá na maciota, né? Na surdina, vou tocar, vou receber e vou vazar. Isso aí, vou vazar. Lá no Rio, aqui vocês falam vazar também? Isso aí, vou vazar. Glória a Jesus. Só que no caso não foi possível vazar. Porque uma mulher cheia de fé, num ambiente de incredulidade, vai aparecer. Não porque ela quer. Glória a Jesus. Não porque ela quer. Porque a fé, gente, é o que Deus valoriza. Deus não valoriza, e entenda, tá? Entenda a minha fala, tenha graça. Deus não valoriza sofrimento, Deus não valoriza choro, Deus não valoriza tempo de trabalho, Deus valoriza fé. Essa mulher teve fé. A Bíblia diz que quando ela tocou, e aí isso é uma conjectura minha, agora eu vou vazar. Recebi, caraca, estou curado. Muita glória. E dali eu já dava logo uma rajada de língua estranha. E já celebrava. Porque não, são 12 anos de sofrimento, né, gente? Não tem como fingir costume. E tem gente que às vezes quer nos medir pela nossa expressão. Se expressa, minha filha. Porque só Deus sabe da tua luta. Deus é quem... Eu não moro contigo não, mas você mora com você mesma. Para saber o que você passa. A Bíblia diz que... E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Verso 30, Jesus, reconhecendo imediatamente que saíra dele poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou as vestes? Nesse momento, já começava a passar mal. Né? Jesus virou e perguntou, agora lascou. E agora vão me achar, acabei de ser curado, já vou morrer. É uma vida que vale a pena, né? 12 anos doente, depois recebeu cura e 5 minutos depois foi apedrejado e morreu. Ai, coisa linda. Jesus vira e pergunta, quem é que foi? E nesse momento, certamente, por temer aquilo que estava para acontecer, ela já estava assim, para que eu fui sair de lá? Está vendo como é que a ideia não era de Deus? Porque há momentos na nossa vida que nós vamos agir em fé e vai parecer que está tudo dando errado. E você vai pensar assim, caraca, para que eu fui fazer isso? Para que eu fui fazer essa oração? Para que eu fui dar ouvido? Está vendo? Era doideira. Era melhor ter ficado lá. Mas calma, só acaba quando termina. A Bíblia diz que Jesus virou e perguntou. E os seus discípulos responderam. Porque os discípulos não estavam ligados, mas o mestre estava. Os discípulos dizem para Jesus, mestre, veja que a multidão te aperta e pergunta quem te tocou, como quem diz assim, Senhor, pô, está todo mundo aqui numa vucu-vucu, numa confusão, está todo mundo te tocando. E ele disse, ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isso. Gente, esses devem ter sido os minutos mais, tipo filme de drama. Pensa naquela mulher ali agachada e Jesus olhando. Ela não conhecia Jesus. Eu já estaria ali pensando assim, ele vai me olhar e eu vou ser fulminado e morrer. Jesus procurava, porque Jesus procura gente que age em fé. Tinha a multidão, mas essa mulher estava com a motivação no coração dela no lugar certo. Ela não foi ali para dar show, ela não foi ali ela foi ali porque ela sabia que ele era o homem. Ele era a verdade. Então, a mulher, atemorizada e tremendo,
É verdade isso, não foi eu que inventei. Cônscia do que nela se operara. Veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Gente, estava todo mundo ali. Vê como é que a fé envolve exposição? Não tem como ter fé 007. Não, tem uma fé aqui e tal. Se Jesus quiser, Ele faz. Deixa eu te falar uma coisa, te dar uma chave aqui nessa manhã. Tudo que está escrito e é uma promessa, você não precisa colocar na frente se Deus quiser. Se está escrito e é uma promessa, sabe por que a gente usa? Se Deus quiser, meu marido vai ser salvo. Sabe por que a gente usa isso? Porque a gente não tem fé. Olha o silêncio da morte. Que a gente quer se isentar da nossa responsabilidade. Se Jesus quiser, não. A Bíblia diz que Ele morreu pela humanidade, que tudo já foi resolvido na cruz. Como é que Ele não quer? Ele quer sim. Ele quer e eu quero junto com Ele. Então nós vamos clamar e Deus vai fazer. Que isso? Então tira esse negócio de se Deus quiser. Ah, pastor, mas tem coisa que Deus não quer. Mas se está escrito, ouça, se está escrito, Ele quer. Então, sabe o que a gente precisa fazer? Se encher de textos da palavra que garantem a promessa que Ele já nos deu. O problema é que a gente ouve muita coisa misturada. E o Senhor está dizendo para nós essa manhã, tira a mistura e coloca a fé. A Bíblia diz que essa mulher, ali naquele momento, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Sabe o que Jesus fez com essa mulher, gente? Ele parou no meio da multidão para ouvir. E aqui eu percebo que a cura dessa mulher não foi só na enfermidade. Foi na alma. Ela estava 12 anos sofrendo e não tinha ninguém quem falar. Só que Jesus, quando esteve diante dela, podendo condená-la, Ele ouviu. Como Jesus nos ensina. Porque diante de alguém que está sofrendo, Ele ouve. E às vezes, gente, as pessoas não precisam de muita coisa, não. Só precisa que a gente preste atenção. E às vezes a gente está com aquele negócio assim, um mini satanás. Telefone, né? Às vezes as pessoas estão ali querendo a nossa atenção, precisando da nossa atenção. Sofrendo, e nós estamos em outro planeta. Jesus ouviu aquela mulher. E a Bíblia diz que, o texto bíblico diz que ela se prostrou. Ou seja, ela adorou o Senhor. E ela disse-lhe toda a verdade. Sabe o que ela contou? A história dela. Porque não existe nada que seja importante para nós e não seja importante para Jesus. Não existe um sonho seu, por pequeno que seja. Não existe um desejo seu. Não existe uma vontade sua. Não existe uma necessidade sua que não seja importante para Deus. Porque se é importante para você, é importante para Deus. Ele dá importância a fala daquela mulher. E a Bíblia diz que ele disse, depois de ouvir aquela mulher, e se Jesus parou para ouvir, todo mundo teve que parar junto. Eu fico imaginando os discípulos que estavam tirando sarro, né? Pô, Jesus, todo mundo te tocou, os discípulos tiveram que ouvir também. Porque se Jesus ouve, os discípulos também têm que parar para ouvir. Ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Essa mulher, gente, foi ali receber salvação? Não. Ela nem sabia que precisava, talvez. Ela foi ali receber cura. Só que Jesus, ele é tão maravilhoso, ele é tão santo, tão digno, tão perfeito, que ele deu para essa mulher não só aquilo que ela achava que ela precisava, mas aquilo que ele sabia que ela tinha necessidade. E ele é muito maravilhoso, porque ela vai ali, recebe cura, e ele diz, filha, a tua fé não só te curou. Porque o que ele diz aqui, o salvar, né, o salvação é cura plena, é estar sarada. Porque a palavra sarar, né, lá Isaías diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A palavra sarar me fala sobre ausência de enfermidade. Quando você faz um tratamento médico e você é curado, você fica lá com um histórico, que você tinha uma doença e foi curado.
O original de sarar é viver como se nunca tivesse havido doença. Então, o que Jesus faz não muda só o nosso futuro, mas alcança até mesmo o nosso passado, porque ele remove toda a culpa. E tem gente que talvez esteja aqui nessa manhã tentando se movimentar para um futuro, mas você leva tanta culpa pelo passado que não tem como você carregar esse peso. Tem que liberar, tem que soltar, para poder andar para o teu futuro, porque ninguém anda para frente olhando para trás, irmã. E essa mulher, ela ouve isso sair da boca de Jesus. A tua fé te salvou. Vá em paz e fica livre do teu mal. Ela saiu dali curada, liberta e salva. É o combo de Jesus. Coisa linda. Ela saiu em busca de uma coisa. Voltou com 3. E não voltou para o mesmo lugar. Porque quem encontra Jesus saindo de um lugar de vergonha, não vai voltar para a vergonha. Quem encontra Jesus saindo de um lugar de vergonha, vai voltar, sabe para onde eu imagino que ela tenha voltado? Para casa. E eu tenho certeza, irmão, que essa mulher aqui, são 12 anos sofrendo sem falar. Eu já sei qual é o ministério dela. Vai pregar. Vai falar mesmo. E vai falar sem vergonha, sabe por quê? Só quem sabe o que viveu sem Jesus sabe o valor de ser tocada por Ele, de ter tido a história mudada. E é por isso que o Senhor, nesta manhã, Ele está movimentando mulheres em ousadia, em fé. Talvez você chegou aqui nessa manhã pensando assim, mas eu não sei o que Deus quer de mim. Eu acho que eu vou ficar aqui mesmo. E você acha que Deus não tem uma obra na tua vida. Que a gente é muito besta, né? Que a gente olha Deus fazendo na vida das pessoas e a gente sempre pensa que a grama do vizinho é mais verde que a da nossa. Quando o Senhor está falando para mulheres aqui, irmãos, você acha, e aqui se eu der a oportunidade, se a pastora der a oportunidade para as pessoas, para você falar a tua história, tem dor, tem ou não? Tem sofrimento, tem ou não? Tem traição, tem ou não? Tem de tudo. A história da nossa vida é um filme que tem de tudo, né? Tem piada, tem terror, tem de tudo. E você acha mesmo que você passou por tudo que você passou, venceu tudo que você venceu. Você está aqui nesse dia, último dia de agosto de 2024, você está dentro de uma igreja. Só daí já deveria ser vitória. Porque você está nesse dia, nessa hora, num sabadão desse, dentro de uma igreja, minha filha. Você sabe de onde Deus te tirou, eu também sei de onde Deus me tirou. O único exercício que a gente pode fazer de olhar para trás é ver o passado para onde a gente não quer voltar. E agir em fé. E o Senhor não nos trouxe nesse tempo, nesse dia, até aqui, no Congresso Mulheres de Fé 2024, para você se esconder atrás dos seus problemas. Não. Que essa mulher até queria se esconder. Ele fez ela contar a história dela na frente de todo mundo. E a Bíblia não relata, né, porque o apóstolo João vai dizer que não coube, não foi possível colocar aqui tudo aquilo que Deus fez. Então eu penso que nesse dia foi só o primeiro milagre. Porque pensa se alguém ouviu a história dessa mulher e ficou normal depois disso. Não tem como, gente. Tem coisa que a gente pega a cadeira, joga para cima mesmo e vai embora. E eu creio que foi o que aconteceu. Eu queria orar por você. Nessa manhã, eu queria orar por você que já sabe, porque tem gente aqui que está adormecida. Esta história, ela é uma intercessão, né, no caminho de Jesus, quando ele estava indo curar a filha de Jairo. Alguém se lembra dessa história? E quando Jesus está indo para curar a filha de Jairo, a Bíblia diz que Jesus, alguém disse, está morta. Jesus sem pressa nenhuma, né? Jesus não tem pressa, gente. Jesus não tem pressa. Quanto mais a gente tem pressa, mais a gente passa raiva. Porque Jesus não tem pressa. Jesus está indo curar a filha de Jairo, essa mulher chega. Ele opera aquele milagre ali e ouve. Depois que ele sai, ele diz, alguém fala para ele, a filha de Jairo está morta, como quem diz, Jesus não vai adiantar mais você ir. Só que ele vira e diz, olha, ela não está morta, ela dorme. Tem mulheres aqui que não estão mortas,
mas estão dormindo. E o Senhor está despertando a sua fé nessa manhã. E Ele está dizendo para você: é contigo mesmo. É contigo mesmo dentro daquele negócio. É contigo mesmo dentro daquela loja. É contigo mesma. Não tem outra pastora não, é você. Não tem outra líder não, é você. Eu, Jesus. Porque a gente quer viver uma vida para Deus, irmão, sem trabalho. Só que Deus, deixa eu falar uma coisa para você. Posso rasgar aqui? Deus não chama a gente preguiçosa. Quem pode dar um glória por isso? Deus não chama a gente preguiçosa. Então talvez você está aqui falando assim: mas como que eu vou servir a Jesus com o tanto de coisa que eu tenho que fazer, com a quantidade de filho que eu tenho, com os meus problemas, com o marido que eu tenho problemático, com a minha história desse jeito? É assim mesmo que Ele gosta. Porque se você tivesse muito tempo, se você tivesse a família quali dentro da sua casa, se você tivesse muita Bíblia, se você fosse a teóloga do Novo Testamento, a próxima apóstola do Apocalipse, você não ia precisar de Jesus. Mas porque você é essa aí e eu sou essa aqui, é que nós carecemos da graça de Deus. É que nós precisamos do sangue de Jesus sobre a nossa vida. É que nós dependemos do poder dele para operar. E é por isso que a palavra diz que o poder dele não apaga nossas fraquezas. Eu amo esse texto, irmão, porque o texto bíblico não mente. Ele diz que o Senhor, o poder de Deus, ele não apaga nossas fraquezas. O que o texto diz? Que ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. As suas fraquezas continuam aí, só que ele é maior do que as suas fraquezas. As suas mazelas talvez continuam aí, mas o nome de Jesus, ele se aperfeiçoa nas suas imperfeições. Oh, glória a Deus. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero fazer uma breve oração com você. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu sei que eu vou ouvir lá do Rio de Janeiro de mulheres aqui que decidiram se levantar diante de um testemunho desse que nós ouvimos nessa manhã. Nem a morte pode parar uma mulher de fé, irmã. Nem a morte, nem a doença. Se Deus te deu saúde para estar aqui hoje, se Ele te deu condições de estar aqui de pé, porque o propósito está rolando ainda. O propósito não acabou, muito pelo contrário, ele pode estar só começando. Aleluia, feche os seus olhos. Se você é batizado no Espírito Santo, tome o teu tempo aí de orar em línguas, porque a Bíblia diz que quem ora em línguas, ora bem. Quem ora em línguas, ora senão a vontade do Pai. E você vai se preocupar em orar agora não aquilo que você quer, porque a Bíblia diz que a gente não sabe nem orar como convém. A gente não sabe orar como convém, porque a gente ora as nossas necessidades. Mas o Senhor, que é aquele que sonda os nossos corações, Ele é aquele que sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Então, Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença nessa manhã. Que manhã gloriosa, Senhor. Que manhã gloriosa. Como a Tua presença é palpável aqui neste lugar. Como nós fomos enxertadas nessa videira que é o Senhor, essa videira que é verdadeira. E a Tua palavra diz, meu Deus, que quando nós somos parte dessa videira, nós damos fruto, e muito fruto. E eu quero declarar, meu Senhor, debaixo dessa dispensação de graça que está aqui, o Senhor concedendo habilidades que mulheres não tinham aqui, o Senhor liberando uma nova unção. Nós estamos para entrar, Senhor, nesse tempo de colheita do azeite, e o Senhor já tem preparado para essa igreja uma nova unção. O Senhor já tem preparado para essa igreja um óleo fresco, uma unção nova. O Senhor está levantando novas mulheres, novas pessoas. Não importa a idade, não importa a história, mas o Senhor enxergou o nosso coração nessa manhã. Oh, aleluia, 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 aleluia. Permita o Senhor falar aí a sua vontade para você, irmã. E Ele está liberando nesse tempo coragem. O Senhor está dizendo para você velocidade e coragem. Ele está tirando projetos do papel. Ele está movimentando questões. Ele está movimentando contratos. Ele está movimentando empresas, famílias que estavam estagnadas, presas. Mas o Senhor está dizendo nesse tempo, um tempo de liberação, um tempo de velocidade, um tempo de concretização de sonhos, de projetos.
Ei, Jesus, eu creio que essa unção está aqui. E nós recebemos pelo poder que há no nome. Nós não vamos nos prostrar, nós não vamos nos entristecer, mas nós vamos fazer uso da palavra que diz: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Receba coragem aí onde você está. Receba força aí onde você está. Receba consolo da parte de Deus aí onde você está, para não parar, mas para prosseguir de acordo com o que o Senhor tem para a sua vida. Pai, nós te agradecemos, Senhor, nessa manhã. O nosso coração é grato, porque ninguém está aqui porque merece. Todos nós estamos aqui porque fomos alcançadas por esse amor que não merecíamos, Senhor, mas nos tocou e nos transformou. E nós te agradecemos, Senhor, pela novidade de vida que nos foi concedida em Jesus. E nós queremos nos comprometer nessa manhã a não mais, Senhor, parar, mas a avançar, porque existe um reino estabelecido, que é o teu reino, e nós vamos avançar em preparar o caminho para que mais pessoas sejam salvas, para que mais pessoas sejam restauradas, para que mais mulheres avancem sendo curadas, libertas e tocadas pelo teu sangue, pelo teu poder, no nome do Pai, do Filho e do Espírito